A nova lei dos cartórios, a Lei 14.382 de 2022, alterou as regras referentes a ações e execuções e diminuiu o risco evictório. A pergunta que se faz: deixou de fazer sentido contratar um advogado para comprar o seu imóvel? Esse é o assunto que vamos discutir nesse vídeo. E antes de começarmos, eu peço a você para dar o seu like e a se tornar assinante do canal. Antes disso, nós vamos lembrar você de comprar o seu exemplar de Compre Imóveis com Segurança, um guia para leigos e corretores. Está na descrição o link do Hotmart para você comprar o seu e-book. Ou você pode me procurar no meu WhatsApp, que também está aí na descrição, se for de São Paulo, e aí nós podemos verificar uma possível entrega pelo motoboy. Vamos começar? Voltaremos a falar de um assunto que já falamos nessa programação. O que é risco evictório? Tanto que tem short sobre esse assunto, que coloco na descrição. Trata-se do risco de perda do imóvel em razão de uma obrigação alheia. No caso da pessoa que te vendeu o imóvel, ela ter uma execução e o juiz civil, trabalhista ou criminal anular a compra do imóvel em razão da dívida que o vendedor tinha ou da empresa a qual o vendedor era sócio. Aí a advocacia preventiva tem um dos objetivos estudar a vida jurídica do vendedor com o propósito de se antecipar a execução e evitar esses atos de juízes e administradores públicos. Você prevê se isso vai acontecer e aí você, das duas, uma. Ou você recusa o negócio e busca outro, ou você precifica esse custo, abate do valor, ou você faz a regularização. É uma atuação preventiva. Se antecipar por meio do estudo das certidões e verificar o que vai acontecer. Porém, mesmo com um cuidado minucioso, um estudo minucioso, ainda assim um desastre pode acontecer. Imagina se não fez, então. A advocacia preventiva é a peneira. Você procura e analisa possíveis situações jurídicas que podem causar prejuízo e busca evitá-las ou resolvê-las antes que o pior aconteça, diminuindo a possibilidade de problemas. Aí vem a nova lei dos cartórios, a 14.382 de 2022, que também já abordei aqui, que disse que todo encargo que possa causar evicção teria que estar na matrícula. Então não precisa mais encontrar advogado. Isso. Basta olhar a matrícula, basta isso. A Lei 13.097, a Lei 13.097 de 2015 foi emendada e passa a ter a seguinte redação, né? O artigo 54. Os negócios jurídicos são eficazes nas hipóteses que não tenham sido registradas ou averbadas nas matrículas. Ou seja, citação, averbação de constrição judicial, averbação de restrições administrativas, averbação de ações que possam reduzir o proprietário à insolvência. E o 54, parágrafo 1º. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes na matrícula, para fins de evicção ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade. Para a validade e eficácia, não serão exigidas outros documentos ou certidões além aqui a certidão da matrícula e a certidão do INSS. Então, aí você pensa, de onde pode vir a evicção?
a evicção só pode vir da matrícula, isso. Então, por que eu preciso de advogado? Para quê mesmo? Basta olhar a matrícula, se tiver alguma coisa lá, eu não compro. É tão simples assim? Não. Você vai precisar de advogado assim mesmo. Você não tem como escapar. Na realidade, só que você tem um argumento defensivo. Não colocou na matrícula, não pode anular o negócio com imóveis. O juiz não pode anular, o juiz que está fazendo a execução não pode determinar a anulação da compra e venda porque não estava na matrícula. Você tem esse argumento defensivo. Mas podemos pensar em inúmeros encargos que vão que não vão estar na matrícula e que podem causar evicção. Muito provavelmente, esse artigo não será cumprido na integralidade, tá? Vai ter muitas exceções para começo de conversa. Vamos pensar aqui algumas situações aqui que mostram que essa regra tem uma grande chance de não pegar. A primeira situação, o crédito é necessário. Por exemplo, você comprou um imóvel de João, pessoa física. O João é sócio de empresa. A empresa sofreu uma execução trabalhista. A execução trabalhista não achou patrimônio suficiente para pagar e foi no patrimônio do João que te vendeu. E aí anula o negócio para recolocar o imóvel que você comprou no patrimônio de João para ele ser colocado em leilão. Porque, pela redação, essa ação trabalhista deveria estar na matrícula, mas não está. E por que essa anulação e essa evicção, essa perda do imóvel vai continuar acontecendo do mesmo jeito? Porque existem algumas ações, execuções de créditos necessários, créditos essenciais. Por exemplo, trabalhista. Trabalhista tem natureza alimentar. Nós temos, por exemplo, pagamento de cotas condominiais. Também, o condomínio depende daquele dinheiro. É muito fácil o juiz ignorar essa regra. Pensão alimentícia. A pessoa que te vendeu o imóvel deve alimentos para o filho. E esses valores são de valor alto e não colocou na matrícula. O que o juiz vai pensar? Eu vou anular a compra do imóvel, e se essa compra do imóvel garante os alimentos do filho, ou eu vou cumprir essa proibição de evicção. Provavelmente o interesse da necessidade do credor vai predominar sobre o direito protetivo do comprador do imóvel. Por isso, você vai precisar continuar buscando um advogado para se antecipar a essa situação. Tá certo? Não compre de devedores de pensão alimentícia. Por quê? Porque a compra pode ser anulada para pagar os créditos de pensão alimentícia. Pensão alimentícia causa prisão? Causa dos últimos créditos referentes aos últimos 3 meses. Isso são créditos que levam à prisão. Só que se o não pagamento for de um período superior aos 3 meses anteriores, você tem a possibilidade da execução nas regras convencionais, né? Nas regras processuais normais de todas as execuções a dinheiro. Ou seja, a necessidade desse credor vai prevalecer. A segunda situação são as situações de falência. A própria lei observa uma exceção no caso de falência, tá certo?
Vamos voltar aqui ao parágrafo 1º. Não poderão, inclusive para evicção, ressalvados os dispostos nos 129 e 130 da Lei 11.101/05. O que é a Lei 11.101/05? É a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Vamos ver o que temos aqui. 129. São ineficazes o pagamento de dívidas, a prática de atos, a renúncia, a venda a transmissão de propriedade entre vivos ou a verbação após a falência. Ou seja, faliu o juízo, os credores falimentares da empresa a qual a pessoa que te vendeu fez a venda, podem anular o negócio e colocar o imóvel que você comprou de volta no patrimônio da massa falida, com o objetivo de os credores reaverem os seus créditos. É uma exceção escrita aqui explicitamente. Finalmente, nós temos os encargos ocultos. Encargos e obrigações ocultas. O mais óbvio, IPT Economia. Mas tem um monte de encargos ocultos. Por exemplo, quais são você vai comprar um terreno, um imóvel rural, existe alguma espécie na lista de espécies ameaçadas de extinção previstas em portaria do Ministério do Meio Ambiente? Esse é um encargo oculto. Por quê? Porque muitas vezes você não pode suprimir vegetação. Tá certo? Você tem que pensar todos os encargos ocultos. Você vai precisar da atuação de advogado, eventualmente, dependendo da situação, eventualmente de um engenheiro, e eventualmente, talvez até de um engenheiro florestal, um engenheiro ambiental. Eu não compraria propriedades rurais com objetivo de produção sem um engenheiro florestal dizer, atende a reserva legal, o CAR estadual, o CAR está ok, o CAR está bonitinho, não temos a reserva legal aqui da região está cumprida, não temos as leis especiais, por exemplo, da Lei da Mata Atlântica, e a vegetação que eu vou suprimir, que eu pretendo desmatar, está dentro da lei, a vegetação foi recomposta, tudo está organizado, está bonitinho, então eu posso desempenhar a atividade que estou pretendendo fazer. Muitas vezes, inclusive, atividades, por exemplo, como loteamentos, condomínios, lotes, grandes propriedades rurais, todo esse trabalho prévio é extenso, demora meses. O comprador e vendedor ficam meses ou anos se preparando para a negociação, para fazer essa negociação. Por quê? Porque são atividades que muitas vezes precisam de licenciamento. São atividades com alto risco de serem embargadas. E aí tem que fazer todo um trabalho de diligência prévia. Inclusive, terrenos muito grandes, terrenos que podem virar condomínios, virar loteamentos de lazer, muitas vezes já são precificados se podem ser utilizados para fazer condomínio. Com isso, o que nós queremos mostrar para você? Que a advocacia preventiva da compra de imóveis não acabou. Assim, terminamos esse vídeo, sempre recomendamos a você a procurar o seu advogado de confiança todas as vezes que fizer negócios com imóveis. Muito obrigado.